Pessoal, vamos lá para o Cruz e Souza. Que bacana, né? Nosso Cruz e Souza. Ah, vamos dar uma olhadinha aqui, uma coisinha, para a gente poder entender. Vamos pegar aqui, ó, Ironia de Lágrimas. Essa temática decadente é a temática que eles amam: depressão, tristeza, sofrimento, penúria, né? Tudo que está ligado à tristeza, né? Fala que o romantismo é triste, nada. O romantismo é fake, de certo modo, nesse ponto. O romantismo ele é um teatro de. O simbolismo é que é decadente. Eles se acham horríveis, péssimos, né? Eles são tão. Eugênio de Castro, mesmo um poeta português simbolista, tem uma frase que eu nunca me esqueci. Eu era adolescente, eu li esse poema, que ele dizia assim que ando pelos. Como é que é? Ele falava: ando pelos carvalhos enlutecidos e escuto as batidas do martelo pregando as tábuas do meu caixão. Nossa, um exagero, né? O cara tá pregando as tábuas do caixão dele. Ele sabe que ele vai morrer e o caixão já tá ficando pronto. Então, ele tem muita dessa coisa, né? Então, isso é matemática que vocês vão ver no simbolismo. Uma temática decadente, né? Decadentista, né? De desilusão. O próprio o próprio Charles Baudelaire tinha, né? Sou um desgraçado, não tem nada, ninguém gosta de mim, eu sou um peidado na vida, nada serve, não consegui nada, sou um traste. E aí você tem aí o poeta Augusto dos Anjos, que repercutiu tudo isso também, né? E nós temos o nosso Cruz de Souza. Então, só para a gente entender aqui o Cruz de Souza, vou pegar um poema simples do Cruz de Souza, nada ainda muito sofisticado, mas você pega aqui, ó, esse poema do Cruz de Souza, Ironia de Lágrimas. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o simbolismo padrão, ele é soneto, tá? Então, nós temos aqui 2 quartetos e 2 tercetos, né? Como vocês podem ver, o nosso clássico soneto. Então, o simbolismo ele não inova nessa forma. Então, a gente tem aqui, ó, junto da morte que floresce a vi, 10. Andamos rindo junto à sepultura, 10 também. Então, decassílabos, né? A boca aberta escancarada escu, da cova como flor apodreci, 10. Tudo 10, dezão, decassílabo clássico, normal. Estão vendo aí o poeminha, né? Agora tem umas sacadas aqui dentro que é bacana. Então você pega: junto da morte é que floresce a vida. Andamos rindo junto. Deixa eu tentar detectar alguma marca sonora para vocês aqui, que eu possa dar aula para vocês entenderem aspectos sonoros, né? Melopeia da poesia simbolista aqui. A boca aberta, escancarada, escura. Aqui sim, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui. A boca aberta. Olha que linda essa parte aqui, gente. A boca aberta, ó, que top. A boca aberta, escancarada, escura. Ó. Né? Ele faz a junção dessa vogal A com E, tá? Nessa escansão aqui. Muito legal. Essa palavra escancarada, apodrecida, sepultura, maioria palavras aí com 3, 4 sílabas, palavras longas, com bastante presença de plosivas, dentais, Ds e Bs, então boca aberta, escancarada, escura, podrecida, tá? Vida, né? Sepultura. Então, essas sonoridades, algumas fricativas, mas os P's e os B's são propositais, tá? Essa sonoridade é uma sonoridade de pancada, uma sonoridade forte, uma sonoridade de intensividade, que às vezes ela é temperadinha com uma fricativa, né? Mas o uso desse ponto de exclamação já dá para entender que ele quer mudar um tom, o tom fica alto do poema. E aí, por que, professor? Por que usar, então... porque um poeta que tem condição de usar consoantes, ele vai usar consoantes, porque é um recurso. É um recurso para chamar a tua atenção. E uma frase que eu tenho, minha, do Rômulo, é assim, que a literatura é a arte mais pobre que tem de recurso. O cinema é pipoca. Tem tudo, a música, a dança, né?
A pintura explode. A escultura também, pelo tamanho, você pode fazer esculturas gigantes, ela chama atenção. Agora, a literatura, coitada, é a mais humilde das linguagens artísticas. Então, o que o artista tiver para chamar a tua atenção, ei, vem aqui, vem, olha aqui, ó, e grita. E o poema tem esse recurso aí de plosivas, né? Quanto mais ele traz esses recursos para a gente, coitado, ele quer sair desse eixo de estagnação da linguagem artística. Vocês entenderam essa minha viagem aqui na questão da linguagem artística? É verdade, pessoal. A literatura, tadinha, mas só que ela é mais intensa. Não é paixão, é amor, né? Quer dizer, não sei qual a diferença que tem, se existe. Deve ter, né? Mas não conheço muito essa literatura técnica científica. Mas, continuando aqui. Entenda que eu não estou nem analisando o conteúdo ainda, tá? Eu estou analisando só a ótica ainda do ícone, só a ótica da embalagem de bolacha. Só a capa da bolacha, se ela é gostosa ou não, o que a bolacha é boa ou não. Só a capa do disco, só o bolo, nem seja, nem se esse bolo lá dentro é chocolate 50%. Pode ser mas a capinha dele ainda estou olhando só a sedução da poesia, que é o som. Porque a gente tem que entender, nunca vocês podem esquecer, que a primeira arma que a poesia tem, ela é ser recitada. Tá bom? Então, poesia que não é recitada é poesia mal utilizada. Porque você não realiza a sonoridade da poesia. Você está matando a poesia. Ler em voz baixa, né? Apesar de ser um grande paradoxo, ler em voz baixa é meio impossível, mas né? O ler mentalmente existe, claro, está lendo mentalmente, mas ler em voz baixa atrapalha a poesia. Então vamos ver. A morte lembra a estranha Margarida do nosso corpo, Fausto sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra indefinida. Né? Bacana, né? A gente tem rimas externas, né? A indefinida Margarida, bacana, bonito, gostoso de ler, vem bem, né? Então aqui, ó, uma circularidade que a gente chama, né? Do epilácio, né? Uma técnica que tem de gostoso de ler. Se vocês quiserem ler, vocês vão ver. A morte lembra a estranha Margarida do nosso corpo, Fausto sem ventura. Ela anda em torno a toda criatura. Olha que bonito aqui, ó. Ela anda em torno a toda criatura. Olha que brincadeira boa aqui, ó. Entendeu? Criando ritmo. Gente, pergunta rápida. O que é ritmo? Repetição. Tá? Ritmo é repetição. Bom, numa dança macabra indefinida. Tá vendo essa força dos Ds aqui, pessoal? Vocês sentiram? T's e Ds, como esse salpica aqui, T's e Ds, oclusivas, bilabiais e dentais, bilabiais, alveolares, dentais, sempre. Tá bom? Recurso de literatura. Então, com o tempo que você vai analisando, você vai vendo que é recurso de literatura. Vem revestido em suas negras sedas, massa, ó. Aí tá, e aí vamos por visualidade um pouquinho aqui, ó. Esqueci um pouquinho a sonoridade, ó. Revestido em suas negras sedas, caimento, né? A seda, esse tecido do simbolismo. O linho é do romantismo, a seda é do simbolismo e seda negra. Né? A gente tem aqui uma oposição quase que direta lá com o linho branco do romantismo e a seda negra, tá? Do simbolismo. Esse contraponto entre a mulher vestida de branco e a mulher vestida de negro do simbolismo, claro, Flores do Mal, Patati Patacolá, Poetas Malditos, tudo mais, você já sacaram. E as marteladas lúgubres e tredas. Olha, aqui ele foi longe, ele apelou, ele pisou no acelerador aqui da vizinha dele, ó. Botou foi 170 aqui no tredas. Lugobrestredas. Olha o tanto que ele insiste nas consoantes Bs e Ts e Ds. Ele colocou junto B, T e D. E ladas, que eu adoro, gente. Olha essa palavra martelada aqui bem feita. Martelada. Lada, ó, martelar. Esse lá fechando com dá, isso aqui é maravilhoso. Dá uma sonoridade top. Das ilusões, o eterno esquife prega. Parece que eu falei aquele poeminha, tudo a ver com o que está aqui, né? O que é esquife, gente?
Simbolista adora esquife. O que é esquife? Quem sabe aí? Quem sabe aí vai ganhar um prêmio. Sabe o que é esquife? É caixãozinho, caixãozinho de carregar gente morta. Coisinha de carregar gente morta, tá bom? É as marteladas lúgubres e tredas no eterno esquife prega. Tem lugares que a gente, né? É o localzinho onde a gente vai repousar a nosso corpo cansado. E adeus caminhos vãos mundos risonhos. Lá vem a loba que devora os sonhos, faminta, absconsa, empoderada, cega. Gente, poeta simbolista, quando coloca enumeração e gradação, ele quer dar a ideia de velocidade e tensão, né? Então, a loba, ela vem que devora os sonhos, aí faminta, absconsa e empoderada, cega, entendeu? Isso aqui é um processo de modulação. Que trem é esse aqui agora? Agora eu vi, hein? Nossa, amarelo mesmo trem. Poxa, tá me bloqueando, não quer que eu empodere aqui, empoderada? Isso. Então, esse tipo de recurso também é um recurso muito. Tem lá, o Barroco também usava, tá? Então, legal. Do ponto de vista do conteúdo, pessoal, as temáticas são sempre ligadas um pouco à morte, ao mistério da vida, ao mistério da morte, não mais, na verdade, tá? Mistério do amor, ao mistério espiritual. Então, ele vai dizer aqui que a gente tem aqui, junto da morte que floresce a vida, essa brincadeira de morte e vida, tá? O Cruz de Souza vai fazer essa brincadeira aqui de morte e vida. Andamos rindo junto à sepultura. Então você já vê mais ou menos a temática aqui, cemitério, essa coisa toda, boca aberta, escancarada, escura. Da cova é como flor apodrecida. A gente vai ter aqui uma isotopia entre sepultura, cova, boca de cova aberta, escura, com flor apodrecida, flores do mal. Essa flor apodrecida eu acho muito legal, porque é você desligar, né? Não desligar, mas apagar a ideia que a gente tem de flor, né? Essa ideia que flor, ai, coisa sensível, que coisa boa, tal. É flor apodrecida, né? Aí ele coloca, a morte lembra a estranha margarida. Então aqui ele já está usando, aqui sim é um símbolo, tá? A margarida, né? Tipo de flor. Do nosso corpo, Fausto sem ventura, ela anda em torno a toda criatura, numa dança macabra indefinida. Acho legal essa projeção aqui da morte, relembrando essa flor, né? Fausto, que vende a alma, né? Para tentar se manter vivo. E ela dança, essa dança macabra também aqui. Você vê que o simbolismo ele usa tudo que ele pode: visualidade, sonoridade, tudo que ele pode, tudo, ele vai tentar usar para você chamar a tua atenção, né? Então ela vem revestida em suas negras sedas e marteladas, lúgubres e tredas, das ilusões e eterno esquife prego. E adeus caminhos vãos, mundos risonhos, lá vem a loba que devora os sonhos, faminta, absconsa, empoderada, cega. Então a gente tem aqui um soneto simbolista com recursos sonoros fortes, com recursos visuais fortes, com a simbologia típica da temática simbolista, da morte, da dor, da dança macabra, da cor negra, altamente simbolista, altamente um pouco místico de certo modo, né? Um pouco noir, um pouco meio obscuro, que é natural do poema simbolista ter isso. Se você for pegar lá o Charles Baudelaire mesmo, você vai ler lá uma parte do livro dele, já não dá nem. A parte do livro ele já segue logo para a pancada, né? Ele vai odes, litanias, um monte de coisa que ele coloca lá no livro, muito louco, para chocar a sociedade. Né? O livro Flores do Mal, ele foi proibido, né? Ele foi proibido de ser publicado, depois ele ganhou a ação, ele publicou, uma editora peitou e publicou, tirou 6 poemas que afrontavam na época a moralidade, né, da França,
porque tocava em questão religiosa e tal, e ele foi processado. Ele foi absolvido em 1945, o processo dele acabou, já estava mortinho da Silva. Mas o processo continuou sobre o espólio da obra dele, em 45 foi resolvido. Só para vocês entenderem. A morte de novo, né? Então a gente tem uma coisa aqui do doce tristeza, sinestésica. Ele vai salpicar aqui um pouquinho do açúcar da tristeza, tristeza doce, né? Essa doce tristeza é um elemento sinestésico que o simbolismo adora e que ternura. Que doce tristeza e que ternura, né? Adora esse paroxismo simbolista aqui, né? No olhar ansioso, aflito dos que morrem. De que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura? Temática, né? Nossa temática clássica do simbolismo. Noite escura, noite densa, o desconhecido, o místico, o misterioso, o oculto. Né? O oculto, o misterioso, aquilo que não se denomina, está na noite escura. Nas âncoras profundas se socorrem, né? Então está fazendo aqui uma referência a uma verticalidade, a profundidade, né? Soneto também, tá, gente? Aqui os sonetos do Cruz de Souza, 2 quartetos e 2 tercetos. Vocês vão ver que a gente analisou aqui o primeiro, né? Soneto. Aí vem o segundo soneto aqui. Da vida aos frios véus da sepultura. Então você vê mais ou menos a paixão que eles têm pela sepultura, né? E o véus, né? Que dá essa camada mística do simbolismo, do oculto, do desconhecido, do que a gente não consegue conhecer, não consegue saber. Eu acho que se vocês, eu até anotava aí no caderno de vocês essa coisa do ocultismo, né, do que está atrás, do que a gente não pode ver, dos mistérios, né, dos segredos da noite, do conhecimento, da morte que vem depois, né? Vagos momentos trêmulos decorrem e dos olhos as lágrimas escorrem, como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados. Olha que imagem louca! Então você imagina, esses faróis da humana desventura são os faróis mesmo visual. Você vai construir a cena dos faróis, e aí você tem aí esse descer aos golfos congelados, né? Então você imagina lá a desertificação congelada, os que na terra vagam suspirando, Walking Deads aqui, com os velhos corações tantalizados. O tantalizado é doente, né? Também tem uma ideia de tântares, né? De doentes. E aí ele vem, ó, tudo negro e sinistro. Ah, meu amigo, isso aqui tá o simbolismo puro aqui, encarnado. Um báratro abaixo aos ecos soluçados, do vendaval da morte ondeando, uivando. Elementos do noturno, tá? Toda a fauna e flora do noturno, né? Aqui é claro que não vai dar tempo, mas tem poemas, por exemplo, que tratam muito dos carvalhos, dos jacarandás, árvores antigas, milenares, florestas negras, né? Noites eternas, sepulturas. Então, assim, o simbolismo ele vai buscar nesse caminho, tá? O simbolismo ele vai buscar nessa temática, nessa estética, a estética do obscuro, aquilo que eu estou falando para vocês, que você pode anotar que essa questão do ocultismo, do que está por trás, do que está velado, o simbolismo ama. Né? Então, esse aqui é o nosso Cruz e Souza. Você pode ver também que a métrica, tudo negro e sinistro vai rolando, 10 certinho. Baratru abaixa o Zeco solo. Não, fiz errado. Baratra baixa o Zeco solo sa. Você viu que ele faz uma mistura aqui, ó? Baratroa baixaus ecossoluça. Certinho. Sonetos. Então, se tiver na prova lá, pessoal, prova. O simbolismo usa qual métrica? Verso livre, poesia épica, soneto, verso branco, soneto, decassílabo, fechadaço. Tá? Mas a novidade desses sonetos é que elas vão usar elementos da toda a estética simbolista, é uma estética da noite, uma estética da morte, uma estética do oculto, do misterioso, né?